Olha, em 2022, uma coisa bem grande começou a acontecer. Quase que em silêncio nas escolas do Brasil. Foi aprovado o novo Currículo Nacional de Computação, a chamada BNCC Computação. É um documento que, no fundo, quer mudar o jeito como a gente prepara as nossas crianças e jovens para um futuro que, bom, já é totalmente digital. Vamos mergulhar nisso e entender o que realmente está em jogo. Nós aqui da Clique Ensina Pro preparamos este material com muito carinho, pensando em como facilitar o dia a dia e ajudar nessa missão tão importante que é formar as próximas gerações. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A questão que todo pai, mãe e educador se faz. E não é mais só sobre ensinar a mexer num aplicativo ou a usar um programa. A proposta da BNCC Computação vai muito além. É sobre como dar aos estudantes as ferramentas para criar tecnologia e não só para consumir. Como fazer com que eles se tornem fluentes nessa nova linguagem do século XXI. Então, para simplificar, a BNCC Computação é como se fosse um grande mapa. Ela define quais são os conhecimentos essenciais de computação que precisam ser ensinados durante toda a vida escolar, sabe? Desde os primeiros aninhos até a formatura lá no ensino médio. É a nossa grande aposta para criar uma base forte e igual para todo mundo no país quando o assunto é educação digital. E aqui, gente, tá o pulo do gato da BNCC. A estrutura dela não foi pensada de qualquer jeito. Ela se apoia em 3 eixos que conversam entre si o tempo todo. Pensa no tripé. Para ficar em pé, precisa das 3 pernas. Aqui é a mesma coisa. A gente tem o pensamento computacional, que é a arte de resolver problemas, o mundo digital, que é entender como as ferramentas funcionam, e a cultura digital, que é ter consciência do impacto de tudo isso. Um não funciona direito sem o outro. O primeiro eixo, o pensamento computacional. E essa parte é fundamental, pessoal. O objetivo aqui não é transformar toda a criança em programadora. A ideia é ensinar a pensar de um jeito mais estruturado. É aquela habilidade de olhar para um problemão, pode ser de matemática, de história ou da vida mesmo, e conseguir quebrar ele em pedacinhos menores, achar padrões e montar uma solução lógica, um passo a passo. Daí vem o mundo digital. Se o pensamento computacional é o como pensar, aqui a gente fala do o quê. É entender as engrenagens por trás desse mundo digital que a gente vive mergulhado. O que de fato acontece quando a gente manda uma mensagem? Como um computador entende o que a gente quer? Esse eixo vem para tirar um pouco da mágica da tecnologia e mostrar a ciência que existe por trás. E por último, mas talvez o mais importante de todos, a cultura digital. Porque vamos combinar de que adianta saber criar a tecnologia mais incrível do mundo se a gente não entende o impacto que ela causa. Aqui o papo é sobre ética, cidadania, responsabilidade. Como é que a gente lida com fake news? Qual o nosso papel para proteger a privacidade? É o pilar que forma o cidadão digital consciente e crítico. Ok, tudo isso parece bem complexo, né? A grande pergunta é: como é que a gente explica o que é um algoritmo ou ética digital para uma criança de 5, 6 anos? E a resposta da BNCC é surpreendentemente criativa. E o mais legal, muitas vezes não precisa nem de um computador para isso. A estratégia se divide em 2 frentes. De um lado, a computação plugada, que é o que a gente já imagina, usar tablets, jogos, robozinhos para aprender. Mas a grande sacada, o que realmente chama a atenção, é a computação desplugada. É uma metodologia brilhante que ensina os fundamentos da lógica e do pensamento computacional com atividades do dia a dia, bem longe das telas. E como é isso na prática? Pensa só. A sequência de passos para comer um sanduíche é morder, mastigar, engolir. Isso, na essência, é um algoritmo. Ou então brincar de amarelinha, que tem regras e uma sequência certinha para seguir. Até seguir uma receita de bolo é basicamente executar um algoritmo. São atividades que pegam conceitos que parecem super abstratos e transformam em algo concreto e divertido. E o legal é que essa base toda lúdica não se perde, pelo contrário. Ela vira o primeiro degrau de uma escada que vai ficando cada vez mais sofisticada com o passar dos anos. A BNCC foi toda desenhada assim, como uma escada mesmo, onde cada novo conhecimento se apoia no anterior. Vamos ver como isso funciona na prática, acompanhando um único conceito? Olha só que interessante a evolução do conceito de algoritmo. Lá no primeiro ano é só sobre entender a ordem das coisas, a rotina do dia. No terceiro ano, a criança já começa a criar regrinhas simples, tipo, enquanto tiver espaço, ande para frente. Chega no sexto ano, ela já consegue traduzir essas regras para uma linguagem de programação. E no ensino médio, o pensamento já é outro, bem mais crítico. Qual algoritmo é mais rápido, qual gasta menos memória do computador. É uma jornada impressionante, né? E essa mesma evolução gradual acontece na cultura digital.
A jornada começa super pessoal, focada no eu. Aprender a proteger meus dados, meu nome. Depois, o foco vai para o outro. Como saber se uma fonte é confiável, como lidar com cyberbullying. E, finalmente, o pensamento chega no nós, na sociedade. Qual é o impacto da tecnologia nas eleições, na nossa democracia? O estudante é guiado a expandir sua visão, a pensar cada vez mais longe. Então, no fim dessa jornada toda, o que se espera? Qual é o produto final, digamos assim, que a BNCC quer formar? O objetivo é muito, mas muito maior do que só a técnica. A visão é formar cidadãos completos, prontos para os desafios super complexos do nosso tempo. Essa citação do próprio currículo diz tudo. Investigar desafios, construir soluções e tomar decisões éticas. Percebe como as palavras-chave aqui amarram tudo o que a gente conversou? Para investigar, precisa do pensamento computacional. Para construir soluções, precisa entender do mundo digital. E para tomar decisões, a gente precisa da cultura digital. A meta é formar pessoas que transformam a realidade. Isso tudo nos leva de volta àquela pergunta lá do começo. No fim das contas, a meta é formar programadores ou é formar pensadores? A resposta que a BNCC dá bem claramente é a segunda opção. Ela parte do princípio de que programar é uma ferramenta super poderosa, claro. Mas o verdadeiro poder está em saber que problemas a gente precisa resolver, que perguntas a gente deve fazer e, principalmente, que tipo de futuro a gente quer construir com essas ferramentas. A grande questão que fica é: será que nós, como sociedade, estamos prontos para essa mudança? Na Clique Ensina Pro, acreditamos que o segredo é praticar. Convidamos você a fazer parte da nossa comunidade. Siga-nos no Instagram, no YouTube e entre no nosso grupo de WhatsApp para ficar por dentro de tudo e ter acesso a ainda mais conteúdos exclusivos. Acesse nosso site e dê o primeiro passo para inovar sua vida digital e pedagógica. Clique Ensina Pro, simplificando o digital, capacitando você.